Amém, irmãos? Jesus é o nosso Senhor. Graças ao Senhor, chegamos a mais uma série, continuando mais uma série do nosso alimento diário. Estamos na primeira semana desse alimento diário. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E o título de hoje, da quinta-feira, é As 4 Bem-aventuranças. O versículo de oração está em Mateus, capítulo 5, versículo 11 a 12, que nos diz: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Jesus é o nosso Senhor. Que versículo maravilhoso. Mateus, o livro de Mateus, o qual nós estamos estudando, desfrutando dessa palavra, é um livro que fala acerca do reino dos céus. E aquele que nos acompanha aqui no canal tem percebido que nós precisamos ser aqueles que levam o evangelho do reino dos céus. A leitura de hoje irá nos mostrar que esse é um grande sinal, esse é o grande sinal que mostra que o Senhor está voltando. Às vezes nós pensamos que os grandes sinais estão em cura, está em acontecimentos deste mundo, como as catástrofes, as pestes, né? Muitas coisas que têm acontecido, guerras, rumores de guerra. Então as pessoas imaginam que esses sinais são os sinais que vai trazer o Senhor de volta, ou que a volta do Senhor está próxima. Sim, a Bíblia fala sobre esses sinais. Mas o sinal que nos mostra que o Senhor realmente está voltando está em Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Mas até lá, o Senhor ele precisa trabalhar em nós. Ele quer ter um grupo de pessoas que ele possa contar no seu reino, que possa estar sendo transformada, que possa ter um padrão do reino dos céus. Por isso essa bem-aventurança vem nos mostrar. Bem-aventurado, hoje nós vamos falar dando prosseguimento sobre as 4 últimas bem-aventuranças. E a primeira dessa leitura de hoje fala: bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurado os limpos. E limpo, na verdade, numa tradução mais literal, quer dizer puro, aqueles puros de coração. Mas, voltando aqui um pouco, o primeiro parágrafo nos fala que nós precisamos, ainda falando da mensagem da leitura anterior, nos diz que precisamos ser pobres em espírito. Ser pobre de espírito é ser humilde, é ser esvaziado. O Senhor quer nos esvaziar, nos levar a nos arrepender, nos levar a nos limpar. Que arrependimento é esse? É nos voltar lá para o alto. É uma mudança de esfera. Não é simplesmente mudar a sua mente ou você dar um giro. Não, mas é sair da esfera terrenal para a esfera celestial. Então, o primeiro parágrafo nos diz: o Espírito é nossa parte mais interior. E para nos esvaziar de todas as coisas velhas, precisamos fazer uma mudança de plano. Saindo do plano terreno e entrando no celestial. Para que ocorra essa mudança, o arrependimento é crucial. Então, querido leitor, querido amigo, queridos irmãos,
O Senhor espera que de fato nós precisamos ter um arrependimento genuíno e cabal. Como nós temos visto, arrependimento não é se lamentar, não é se martirizar, mas é realmente mudar de esfera, se limpar de tudo que é terrenal, de tudo que é natural e ir para um plano celestial. Arrependimento não é fazer coisas para se melhorar, não é mudar de uma coisa para outra, não é simplesmente deixar de fazer coisas ruins para fazer coisas boas. Ainda assim, mesmo tendo esse tipo de arrependimento, esse tipo de mudança, ainda assim podemos estar numa esfera terrena. Mas qual é o genuíno arrependimento? É mudando de uma esfera terrena para uma esfera celestial. Nós vimos isso em lições anteriores. Quando você luta com algo que você está pensando que você vai vencer na esfera dele, você luta com um crocodilo dentro d'água, você vai ser vencido. Você tentar lutar por uma coisa que você não consegue deixar, você não consegue abandonar aquele vício, ainda estando na mesma esfera, você nunca vai conseguir vencer. Mas você saindo da esfera celestial e indo para a esfera onde nós de fato somos vencedores, que é nos céus, na presença do Senhor, na esfera celestial, essa situação de fato vai ser vencida. Então, prosseguindo, nos diz: bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Então, ser limpo e puro de coração é ser singelo no propósito de realizar a vontade de Deus para a sua glória. Puxa, que palavra maravilhosa! Você quer fazer a vontade de Deus? Então, nessa bem-aventurança, o Senhor disse: nós precisamos ser puros, limpos e puros de coração. Porque a nossa intenção, o nosso desejo do nosso coração só é fazer a vontade de Deus. Nós não pensamos em nós mesmos, nas nossas próprias coisas, nossas próprias intenções, mas o nosso coração está cheio da vontade de Deus. O que Deus quer? O que Deus está... O que está ardendo no coração de Deus? Isso também arde no meu, isso também arde no seu. Deus tem uma vontade, Deus tem um desejo, e o meu coração é totalmente voltado ao que Deus quer. Isso torna o nosso coração puro, porque o coração de Deus é limpo, é puro, é santo. E também o seu, por se voltar à vontade do Senhor, por ter o desejo do coração de Deus, o seu coração é puro. Aleluia! E a bem-aventurança seguinte diz: os pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu queria ler esse ponto para você que diz: o inimigo de Deus só quer semear discórdia, gerar problema entre os irmãos e fazer com que os homens não acreditem, não aceitem a Deus. Então Paulo adverte em 2 Timóteo: foge ao trocínio das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Percebe, irmãos? Quem semeia discórdia entre nós, às vezes você acha que nosso inimigo, como foi dito na mensagem anterior, na quarta-feira, às vezes nós achamos que nosso inimigo, nós lutamos contra os irmãos, contra as pessoas, contra a carne e sangue, mas nosso inimigo não é esse. Nosso inimigo não são as pessoas, não são os irmãos. Nosso inimigo é Satanás. É ele que semeia discórdia entre nós. E o Senhor fala que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Puxa, que coisa maravilhosa! Nós estamos aqui para promover a paz entre os irmãos. Nós não semeamos palavras de discórdia, mas semeamos a paz. Então esses são os verdadeiros filhos de Deus. Aqueles que têm a palavra da paz, da pacificação,
Esses são chamados filhos de Deus. Será que pessoas assim não dão um bom testemunho? Não semeia discórdia, mas semeia paz entre os irmãos? Isso dá um bom testemunho. Onde você chega, a paz. Onde você chega, toda discórdia quebrada. Irmãos, quando nós chegamos em tais lugares assim, e que influenciamos e transmitimos paz, certamente as pessoas vão dizer, verdadeiramente, vocês são filhos de Deus. E a bem-aventurança seguinte já nos diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se formos perseguidos por causa da justiça, por praticar a palavra de Deus, seremos bem-aventurados. Se o mundo não odeia uma pessoa nem a persegue, é porque ela faz parte dele. É natural. Sabendo que somos de Deus e que o mundo inteiro já no maligno, o Senhor nos tem dado sua palavra. E o mundo nos odeia, porque não somos dele. Observemos a parte final deste versículo, porque dele é o reino dos céus. Eu queria, querido irmão, querido leitor, que você entendesse isso muito bem. Se o mundo jaz no maligno e você é do Senhor, nem sempre, ou a maioria das vezes, ou todas as vezes, você vai ser bem visto. Aqueles que são do Senhor, aqueles que são de Deus, são os eleitos de Deus, vão ser acolhidos por você. Você vai acolhê-los e eles vão te acolher. Mas esse mundo, quer dizer, esse sistema, ele não tem nada a ver com Deus. Não estou aqui falando das pessoas. Estou falando desse mundo, desse sistema. Das coisas deste mundo. Da esfera maligna que Satanás promove. Você não tem nada a ver com ela. E ela não tem nada a ver com você. Então, você não conseguirá ser bem-vindo porque você tem a palavra de Deus. Não sei se você já passou por essa situação. Quando você chega e fala a palavra de Deus e começa a falar numa esfera que não condiz com as coisas de Deus, as pessoas olham para você torto, meio de lado, meio que te rejeitando, não te dá bola, porque você não é deste mundo, você não é desse reino, você não é dessa esfera, a você pertence o reino dos céus. Essa é uma observação maravilhosa. Então você é perseguido, você é rejeitado, você é caçoado pelas pessoas, você é dito como, lá vem o crente, lá vem ele com essas palavras de novo. É porque você não é desse reino. Você é do reino dos céus. Então, querido amigo, querido leitor, nós devemos continuar pregando o Evangelho. Eu gostei muito da leitura de ontem, que condiz com essa leitura de hoje. As pessoas, elas precisam, elas estão carentes. Nós choramos por nós mesmos, nós choramos também pelas pessoas. Embora não somos daqui, mas ainda há muitos aí fora que precisam entrar nessa esfera celestial, que Deus espera que nós tomemos uma atitude, saiamos e possamos orar por ela, trazer essas pessoas para a esfera do reino dos céus. Assim como alguém foi lá e nos resgatou, nós também precisamos ir resgatar as pessoas. Que Jesus possa abençoar você nesse dia, que o Senhor possa ser com sua vida e que cada vez mais o Senhor nos impulsione a pregar o Evangelho do Reino dos Céus. Isso sim trará o Senhor de volta. Jesus Cristo é o nosso Senhor.